Olá, me chamo Ana Beatriz e sou monitora da disciplina de Cálculo Numérico. E nesse vídeo vamos resolver um exercício sobre método gráfico, método analítico e método da bissecção. Para a realização do nosso exercício, iremos utilizar a seguinte função: a raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 mais 2x menos 12. Utilizando a plataforma GeoGebra e digitando a nossa função, é possível observar por meio de gráfico o comportamento da nossa função e localizar o intervalo onde se encontra o zero da nossa função. Dessa forma, é possível observar que entre o intervalo 4 e 5 está localizada a raiz da nossa função. Ao observarmos nossa função, é possível identificar o domínio dessa função. E o domínio dessa função é o seguinte: x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, ou x é menor ou igual a menos 3. Dessa forma, podemos entrar no método analítico, que o método analítico consiste em substituir os valores que pertencem ao domínio dessa função e, dessa forma, podemos observar a realização da troca de sinal e identificar qual é o intervalo onde está localizada a raiz da nossa função. Então, vamos realizar agora isso. Se eu colocar a minha função e substituir valores, obtemos o seguinte resultado. Eu tenho que para x igual a 3 elevado a 2 menos 9 elevado a 1 sobre 2, porque é minha raiz quadrada, mais 2 vezes 3, que é o x da minha função agora, menos 12, eu obtenho o seguinte resultado, que é menos 6. Arrastando aqui para obter os outros valores, eu consigo observar que entre o intervalo 4 e 5 existiu a mudança de sinal, do sinal negativo para o sinal positivo. Dessa forma, eu entendo que aqui, entre o intervalo 4 e 5, existe a minha raiz da função. Como já conseguimos identificar o intervalo que está localizado a raiz da nossa função, agora iremos encontrar qual é o valor dessa raiz. E para isso, iremos utilizar o método da bissecção. Para iniciar esse método, devemos encontrar o número de iterações, que esse número de iterações quer dizer o número de repetições que devemos fazer para encontrar o valor dessa raiz. Para isso, existe uma fórmula, que essa fórmula iremos encontrar essa quantidade de repetições que devemos fazer. A fórmula é log de b menos a menos log de e dividido por log de 2, na qual b é igual a 5, a é igual a 4, e é o meu erro, que é 0,001. Eu substituindo esses valores na fórmula, eu obtenho o resultado de 10, ou seja, eu tenho 10 iterações, 10 repetições. Utilizando essa tabela para nos auxiliar nos cálculos, eu tenho a coluna A, B, X0, FA, FX0, sinal e erro, e N, que é a de iteração. Na minha primeira iteração, eu vou colocar o valor do meu intervalo em A e B, que A é igual a 4 e B é igual a 5. Em X0, eu realizo a minha média desses valores. O resultado encontrado, que foi de 4,5. Agora, em FA, eu vou substituir o valor de A. Eu tenho a minha função, que é igual a x ao quadrado, que agora é a ao quadrado, menos 9
coloca a raiz mais 2 vezes o valor de A menos 12. Agora, eu vou encontrar o valor de fx0 para o valor de x0. Para encontrar o sinal, eu vou fazer a multiplicação de FA e FX0. Ou seja, vai ser igual a FA vezes FX0. E o meu erro vai ser igual a diminuição do meu intervalo vezes 100%. Eu encontrei agora a minha primeira iteração. E para continuar os meus cálculos, eu tenho que analisar a seguinte situação. Na coluna de sinal, eu tenho que observar qual o sinal que eu obtive. Aqui obtemos o sinal negativo. Então, dessa forma, existem duas situações. Se eu tenho um sinal negativo, onde for x0 vai para B, ou seja, o valor de x0 vai para a coluna de B. Vai ser igual a x0. E o valor de A se repete. Realizo todos os meus cálculos anteriores da mesma forma. E continuo fazendo a mesma análise. Agora, o meu sinal deu positivo. Então, se eu tenho um sinal positivo, eu sei que x0 vai para A, ou seja, o valor da minha média vai para a coluna de A. A minha média agora é 4,25 e o valor de B se repete. Analiso de novo o meu sinal, que agora também é positivo. Então, a minha média vai para A e B repete. Meu sinal agora deu negativo, então a minha média vai para B e A se repete. Analiso o sinal novamente, deu negativo, média para B e A repete. Meu sinal agora deu positivo, então a minha média vai para A e B se repete. Sinal negativo, média vai para B e A se repete. Sinal positivo, média vai para A e B se repete. O meu sinal deu novamente positivo, então minha média vai para A e o meu B se repete. Finalizando o preenchimento da nossa tabela, temos que o último valor da minha última iteração na minha média é o valor da minha raiz, ou seja, o valor da minha raiz entre o intervalo 4 e 5 é igual a 4,3975. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso exercício de hoje. Agradeço por ter assistido até aqui e peço que siga o Instagram do PET, PET EngCivilRN, e até a próxima.